O tema hoje que Deus colocou no meu coração é construindo uma mentalidade de unidade. Diga comigo, construindo uma mentalidade de unidade. Mais uma vez, juntos, 1, 2, 3. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículos 9 ao 22. 1 Coríntios 9, versículos 22 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: para com os fracos, tornei-me fraco, disse o apóstolo Paulo, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser comparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Feche os seus olhos, por gentileza. Coloque a mão sobre o seu coração e peça para Deus falar com você. Diga: Deus, fala comigo. Você que está aqui no auditório, você que está no campus online, peça para Deus falar com você. Diga: Deus, eu necessito ouvir a sua voz. Eu não posso sair daqui do mesmo jeito que entrei. Toca em mim, fala comigo. O Senhor sabe o que eu preciso ouvir. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, usa-me com poder e glória. Apesar das minhas limitações, eu estou aqui à tua disposição, Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós vivemos em um mundo capitalista. Em um mundo capitalista, nós temos uma grande tendência de nos tornarmos individualistas. Nós temos que ter muito cuidado para não pensar só no nosso próprio umbigo, no nosso eu, na nossa família, somente na nossa família. Porque Deus, Ele não age no individualismo. Deus sempre pensa no coletivo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um dia os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Ele disse: tudo bem. Então quando vocês forem orar, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu. Ou seja, Ele já ensinou para nós que Ele é Pai de todos. Ele não é Pai só da gente que já fomos regenerados. Ele não é só Pai daqueles que já foram libertos do álcool, libertos das drogas, libertos da prostituição, da pornografia, da mentira, da corrupção, da criminalidade. Não, Ele é Pai também daquele que está ainda enfiado em malignidade, daquele que ainda está na corrupção, na prostituição. Lembra do filho pródigo? Eu imagino aquele filho pródigo, aquele garoto lá no meio dos porcos, desejando comer as comidas dos porcos e ninguém lhe dava nada. Eu imagino alguém passando e falando: esse garoto não tem pai. Infelizmente, esses homens são assim mesmo. Colocam os filhos no mundo e não estão nem aí. Deixam a Deus dará. Coitado desse garoto. Não, ele tinha pai, ele era filho, mas ele que saiu de debaixo da cobertura
do seu pai. Mas ele continuava sendo filho e o pai continuava sendo pai. A casa dele estava lá, o quarto dele estava lá, o anel dele estava lá, a túnica estava guardada, as sandálias estavam guardadas, e o pai continuava à espera dele. No dia que ele caiu em si, a Bíblia diz, ele disse: eu vou voltar para minha casa, vou dizer ao meu pai: pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. No dia seguinte ele levanta, ele vai de encontro ao seu pai, e ele diz as palavras que ele imaginou, que ele planejou. Ele disse exatamente para o seu pai. O pai não respondeu nada, o pai abraçou, o pai o beijou, o pai mandou tomar banho, o pai mandou colocar roupas novas, anel novo, sandália nova. O pai deu uma festa, sabe por quê? Mesmo quando ele estava lá junto no chiqueiro com os porcos, mesmo quando ele estava na balada, ele continuava sendo filho. Assim são as pessoas que ainda estão na malignidade, as pessoas que ainda não se converteram ao evangelho. Elas não sabem que elas têm um pai eterno, elas não sabem que elas têm um pai divino, elas não sabem ainda que elas são amadas de Deus, mas elas são filhos mesmo lá nas trevas, continuam sendo amadas e continuam sendo filhos do Deus Todo-Poderoso. É importante nós entendermos isso. Deus nunca pensa na individualidade. Eu disse hoje pela manhã aos homens que Deus nunca vai abençoar você só para você. Quando Deus pensa em abençoar alguém, Ele pensa em muitas pessoas. Lembra que Ele disse para Abraão? Abraão, eu te abençoarei, e quem te abençoar será abençoado. Você será pai de multidões, e todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Deus sempre pensa no coletivo, entenda isso, queridos. Então nós não podemos, temos que lutar contra a individualidade. O apóstolo Paulo, ele diz: gente, para com os fracos tornei-me fraco. Não que eu seja fraco nessa área, não que eu seja fraco nesse sentido, mas eu me tornei fraco pensando naqueles que eu entendo que são fracos, para tentar ganhá-los. Eu me fiz de tudo para com todos, para ver se eu ganho alguns. O Pai é de todos, mas nem todos aceitam o Pai. O Evangelho é para todos, mas nem todos aceitam o Evangelho, se converte ao Evangelho. Paulo, ele diz: eu me fiz de tudo para ver se ganhava alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós nos tornamos individualistas e só pensamos na gente. Nos tornamos impacientes, nos tornamos intolerantes, nos tornamos irrelevantes. A gente não aceita mais as pessoas que pensam diferente da gente. A gente se sente um pouco melhor espiritualmente, já não posso fazer mais parte desse ministério. A gente entende que sabemos um pouco da Bíblia, já não posso fazer mais parte dessa célula. Eu sei um pouco mais, ela já não me acrescenta mais nada. Se você entende que você sabe um pouco mais, é ali que você tem que ficar para poder inspirar as pessoas. Se você entende que você é um pouco mais espiritual que os irmãos da igreja, é nessa igreja que você tem que estar. Nós precisamos pensar no coletivo como Deus pensa. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 4, diz assim: saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Ouça isso: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Qualquer coisa sai de casa, abandona a família, deixa os filhos, deixa a esposa, deixa o marido. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. Qualquer coisa sai na briga, qualquer coisa sai xingando, qualquer coisa diz deixa para lá, é assim mesmo, não tem jeito. Sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados. Não pensam para falar, não pensam para agir, não conseguem avaliar o ambiente para depois se pronunciar. Os homens se tornarão soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Isso aqui está se cumprindo. E não é porque está na Bíblia que tem que se cumprir na sua vida.
Jesus disse assim: olha, é necessário que o Filho do Homem seja traído. É necessário. Faz parte do plano divino. Mas ai daquele que o trair. Tem coisas na Bíblia que, mesmo estando na Bíblia, não pode acontecer com a gente. A gente tem que lutar para não dar lugar ao diabo e que essa palavra se cumpra com a gente. Nós temos que lutar para ser santo. Nós temos que lutar para agradar a Deus. Nós temos que lutar para ser fiéis a Deus. Nós temos que lutar para sermos pessoas amáveis, pessoas compreensivas, pessoas amigas, pessoas fiéis. E não isso, o que a Bíblia diz que muitos serão. Agora preste atenção nisso aqui. O primeiro texto que nós lemos em 1 de Coríntios, Paulo diz que só um ganha o prêmio. Todos correm, mas só um ganha. Mas quando Paulo diz que só um ganha, Paulo não está se referindo a um indivíduo. Paulo está se referindo ao coletivo. Porque mesmo, preste atenção, mesmo um atleta que pratica o atletismo individual, um grande exemplo aqui, nosso irmão Levi. Ele agora está no UFC, correto? Uma irmã empolgada na terça-feira, após a luta, quando ele ganhou, a irmã disse: irmãos, o Davi agora está no HFC, glória a Deus. Eu falei: HFC ele está faz tempo, agora é UFC, irmão. Mas o Levi, quando ele está lutando, no ringue, é ele e o seu adversário. E eu fiz uma pergunta interessante para ele sexta-feira. Eu disse: Levi, você ouve o seu adversário, ele fala alguma coisa, você fala alguma coisa para intimidá-lo ali? Ele diz: não, pastor, nem eu falo com ele e nem ele fala comigo. Eu só ouço o meu treinador, o meu professor. Ou seja, mesmo na modalidade que é individual, ele não ganha, ele não será bem sucedido se ele lutar sozinho. Ele precisa de pessoas. Ele precisa de um professor. Ele precisa de alguém para treiná-lo. Ele precisa de um professor de educação física também. Ele precisa de médicos. Ele precisa de pessoas que vão coletar o seu sangue para fazer exame. Ele precisa de alguém para preparar os seus shorts, a sua roupa. Ele precisa de alguém que prepare a sua alimentação. Ele precisa de pessoas que escrevam lá em inglês para responder com o escritório dos Estados Unidos. Então ele precisa. Ninguém vence sozinho, irmãos. Ah, o Levi ganhou, mas não foi só o Levi não, foi a família do Levi, foi o professor do Levi, foi a academia do Levi, é todas as pessoas que direta ou indiretamente estão envolvidos na profissão dele. Consegue entender? Então não existe individualismo no reino de Deus. Nós precisamos entender isso. Agora anote aí, por gentileza. Primeiro, a unidade nos coloca na frente da corrida. A unidade nos coloca na frente da corrida. Só vocês no 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Quando nós estamos em unidade, falando uma só língua, um só pensamento, um só espírito, isso é na igreja, isso é em casa, isso é na empresa, isso é em qualquer lugar. A gente já sai na frente da corrida. A gente já sai ganhando. Porque está todo mundo olhando para o mesmo alvo. Está todo mundo na mesma direção. Está todo mundo com o mesmo objetivo. O desgaste é menor. 1 Coríntios 9, 24 diz: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Por isso nós temos que parar com aquela coisa: o meu carro, a minha casa, o meu salário. Para de besteira. Você só tem o salário porque você tem uma esposa, porque você tem filhos, você não sabe, mas eles te motivam a levantar mais cedo, eles te motivam a enfrentar o confronto, eles te motivam de alguma maneira a você conquistar o que você está ganhando. Então quando você ganha, todos estão ganhando. Quando você perde, todos estão perdendo. Então não é o meu salário, não é o meu carro, não é a minha casa. Você só tem isso porque eu trabalho. Nós trabalhamos. Meu garoto disse ontem: pai, mas eu preciso ir na consagração? Eu não sou voluntário ainda na igreja. Eu falei:
Você não é diretamente, mas indiretamente você é. Porque você faz parte da nossa família. E seus pais servem, a sua irmã serve. E você indiretamente também está servindo. Entendeu? Ou seja, no dia que eu deixo de servir, ou minha esposa deixar de servir, ele também deixará de servir. O que eu faço, o que eu semeio para o reino de Deus, ele também vai colher os benefícios. E se eu deixar de semear, eles também vão deixar de colher. Eu conheço vários pastores, vários amigos pastores, que você olha assim e diz, como assim? Esse cara está vivendo todo esse resultado no seu ministério? Aí você diz assim, seu pai era pastor? Meu pai, meu avô, meu bisavô. E olha, meu pai foi missionário não sei aonde, meu bisavô foi não sei aonde, ele foi desbravador, foi isso, foi aquilo. Aí você diz, entendi. Porque alguém abriu o caminho lá atrás, alguém já lançou a semente, e agora ele está fazendo a colheita. É importante nós entendermos isso. A sua atitude, a sua ação não tem a ver só com você, tem a ver com o coletivo. Seja para o bem ou não seja para o bem. Segunda coisa, anote por gentileza. A verdadeira unidade, ouça isso. A verdadeira unidade elimina toda forma de competição. No reino de Deus não tem competição. A sua família faz parte do reino de Deus. Não é para ter competição dentro da sua casa, não. Não é. Não é para o marido competir com a esposa competir com o marido. Não é para ambos competirem para ver quem o filho ama mais, quem o filho obedece mais. Não. Nós somos um grupo, uma família, uma equipe, um grupo fechado. Então nós eliminamos toda e qualquer tipo de competição. 1 Coríntios 3, 6, 8. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem os que regam são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Quem canta aqui na igreja, quem toca, não é melhor do que quem está servindo no estacionamento agora. Quem prega na igreja não é melhor do que quem está servindo lá no banheiro, lá na lanchonete, lá no Kids. Não. O único aqui, o melhor aqui, o the best aqui é Ele, é Deus. Ele que é soberano, Ele que é poderoso. Nós estamos aqui por causa dEle, para Ele são todas as coisas. Ninguém é melhor que ninguém, não tem competição. A minha célula tem mais gente, já multiplicou. Não. Você pode ser uma inspiração, mas nós não estamos competindo, não. Eu posso aprender com outro líder de célula, eu posso aprender com outro pastor, com outro apóstolo, mas eu não estou competindo com ninguém, não. Nós fazemos parte do mesmo reino, somos filhos do mesmo Pai e vamos para o mesmo céus. Aleluia. Aleluia. Então, primeiro, a unidade coloca na frente da corrida. Segundo, a verdadeira unidade elimina toda forma de competição. Terceiro, a unidade remove o cansaço e a angústia causada pela independência. Irmão, ser independente é horrível. É horrível. Em alguns sentidos é cansativo. É angustiante viver sozinho. Não tem ninguém para você compartilhar as suas vitórias e os seus desafios. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos de irmãos. Josué, Êxodo, capítulo 17, versículo 10 ao 13. Olha o que diz a Bíblia. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. E Moisés subiu também. Enquanto Moisés mantinha a mão erguida, os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas,
Eles pegaram a pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguida as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Moisés era um grande homem de Deus. Eu até ouso dizer que Moisés foi o cara mais de Deus na Bíblia. Um cara que Deus disse assim: olha, não se mete na vida de Moisés não, falou para Miriam. Falou para Arão também, não se mete na vida de Moisés não. Porque com os profetas, eu me revelo de alguma forma, mas com Moisés eu falo face a face. Então Moisés era um cara tão de Deus, tão usado por Deus, mas ele precisou de Arão e de Hur para erguer a sua mão. Nós precisamos dos Arões e dos Hurs para segurar a nossa mão. E nós precisamos ser Arão e Hur na vida de alguém. Precisamos ser Arão e Hur na vida de alguém. Não só precisamos de Arão e Hur, mas nós também necessitamos e precisamos ser Arão e Hur. Alguém precisa de você. Talvez alguém está esperando você ir lá e levantar as mãos dele, para ele conseguir vencer aquela batalha. A minha pergunta é: você tem amigos como Arão e Hur? Eu disse hoje pela manhã que eu tenho. Aqui eu tenho um deles, o pastor Jovelino. Meu grande amigo, é pastor auxiliar, mas é um irmãozão. Nos meus momentos mais difíceis, ele estava ao meu lado. Porque o Arão e Hur não está só no momento dos aplausos. Arão e Hur não está no momento só que você está ganhando, não. É no momento que você perde. É no momento que muitos viram as costas para você. Arão e Hur não é aquele que te só convida para almoçar quando você está bem financeiramente, não. O Arão e Hur, quando você está desempregado, ele leva a cesta básica lá para te ajudar. Ele chora com você. E eu disse pela manhã, já houve momentos no meu ministério que ele estava ao meu lado, que ele não conseguia falar nada. Mas só o fato dele estar ao meu lado, aquilo já me ajudava bastante. E quando às vezes ele abria a boca e falava alguma coisa, ele disse: pastor, vai dar certo. Nós vamos conseguir. E nós estamos aqui, estamos de pé, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estava lá no Acre, aí fui tomar café com um apóstolo que me apresentaram lá, o apóstolo Alexandre, igreja linda. E conversa vai, conversa vem. Aí depois eu falei: os meus discipuladores, eu citei o nome dos meus discipuladores. Ele disse: apóstolo Ricardo, conheço. Eu falei: rapaz, aquele homem me ajudou tanto. Um momento também de tantas dificuldades. Eu chegava no discipulado e quando ele falava assim: e aí, Isaac, Andréia, como estão? Quando eu ia responder, eu só chorava. Eu só chorava. E ele esperava eu terminar de chorar. Aquele homem me ajudou muito. Tanto. Você não tem ideia. É tão bom você ter Arão e Hur na sua vida. Nós precisamos ter amigos assim. E onde nós desenvolvemos amigos assim? Na igreja, na célula. Na célula. A célula é o lugar de comunhão, de relacionamento. Nós precisamos deixar de ser intolerantes. Às vezes a gente está lá um ano na célula, sendo edificado, sendo abençoado. Uma vírgula que desagrada a gente não quer voltar mais na célula. A gente pega aquele líder, aquele anfitrião, aquela pessoa que muitas vezes nos desagradou, e a gente pega aquela vírgula e pinta toda a pessoa daquilo que nos desagradou. A gente muitas vezes somos muito intolerantes. Nós queremos que todo mundo entenda a gente, mas muitas vezes a gente não quer entender ninguém. Nós precisamos mudar nisso. Nós precisamos crescer. Deus só age na unidade. Quarto, a unidade restaura e cura os desgastes que surgem da falta de perdão. A unidade. Quando nós estamos unidos, essa unidade que vai nos curar. Porque nós temos amigos que vão nos unir novamente, vão ministrar sobre nossas vidas.
e nós vamos liberar o perdão, nós vamos perdoar e nós seremos curados. A Bíblia conta no livro de Filemon, Paulo escrevendo para Filemon a respeito de Onésimo. Quem era Onésimo? Quem era Filemon? Filemon era um empresário, que naquela época ele tinha muitos escravos. E ele tinha um escravo chamado Onésimo. O texto dá a entender que Onésimo fez alguma coisa muito errada, muito feio com Filemon. Talvez ele tenha roubado. E quando ele aprontou, ele fugiu da presença de Filemon. Onésimo foi cair na mesma prisão que estava o apóstolo Paulo preso por causa do evangelho. Paulo prega para Onésimo, Paulo discipula Onésimo, Paulo consolida Onésimo, e chega o dia da libertação de Onésimo, mas Paulo continua preso. Paulo precisava de Onésimo ali em Roma, mas ele decide escrever uma carta para Filemon da seguinte forma. Vamos ler a carta. Filemon, versículos 9 ao 21. Paulo diz assim: prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, filho espiritual, Onésimo, que gerei quando estava preso. Ele antes era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Uau. Já pensou? Você escreveu uma carta para alguém e dizer: olha, eu estou enviando a você e o Marcelo. O Marcelo, ele é uma pessoa útil para mim, mas também é para você. E eu estou enviando o Marcelo, e eu gostaria que você recebesse o Marcelo aí como se estivesse recebendo o meu próprio coração. Porque eu envio o Marcelo a você como se estivesse enviando o meu próprio coração. Você já pensou? Esse cara dá um show. Ele diz: eu não penso só em mim. Não importa o que Onésimo fez no passado. O que me importa agora é o que Deus está fazendo na vida de Onésimo. E ele continua: gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que estivesse com você de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, tanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Você é esse amigo, velho? Você tem amigo assim? Você tem amigo assim? Olha aqui. Ele continua: eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você, Filemon, me deve a sua própria vida. Que Filemon também foi ganho por Paulo. Foi Paulo que discipulou Filemon. Ninguém cresce sozinho, irmãos. Ninguém vence na vida sozinho. Se você está iludido, achando que vai vencer e vai ser alguma coisa na vida sozinho, você está enganado. Ah, porque alguém me feriu, alguém me decepcionou, mas alguém também tem a chave que vai abrir a porta da grandeza que você precisa. Eu sempre falo: pessoas ferem, mas pessoas também curam. Pessoas proporcionam tristeza, mas pessoas também proporcionam alegria. Ninguém é igual a ninguém, irmãos. Ninguém. Então nós precisamos ter essa convicção. Paulo diz: para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor.
Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Como que o cara não vai receber, Onésimo? Como que o cara não vai aceitar e não vai fazer o que Paulo está pedindo com uma carta como essa? Nós precisamos voltar a ser homens e mulheres assim. Homens e mulheres, vamos ser sinceros, de hombridade, de palavra, que não elogia só na frente, não, que não corrige só por trás, não. Homens e mulheres que estão dispostos a caminhar juntos até o fim. Não quer dizer que você vai ser conivente com o erro de ninguém, com o pecado de ninguém, mas você não vai abandonar ninguém que você considera seu amigo por causa de uma falha, por causa de um erro. Porque nem você acerta o tempo todo, ninguém acerta o tempo todo. Nós erramos, nós falhamos. Eu já errei muito na minha vida, eu já falhei muito e continuo falhando. Talvez hoje, por causa da idade, da experiência, menos do que no passado, mas erro. Quinto e último, a unidade gera a satisfação da cooperação e firma a plena autoridade da igreja. A oração, a unidade, gera a satisfação da cooperação, a satisfação de cooperar. Vencemos juntos. Eu disse hoje pela manhã, ontem, nós, na sexta-feira à noite, nosso transformador aqui fora, transformador de energia, queimou. E assim, mesmo se nós tivéssemos o dinheiro para comprar naquele momento, nós não teríamos como comprar, porque é um negócio que não encontra em qualquer loja, em qualquer esquina. E eu disse, meu Deus, sexta-feira à noite, sábado à manhã, tudo fechado, os profissionais não estão trabalhando, alguns que mexem com isso, como que nós vamos fazer? Amanhã à noite, que foi ontem, tem consagração de voluntários, no domingo tem as reuniões, e agora? Esse gerador atende a gente e atende uma empresa aqui atrás. Eu liguei para a empresa, eu disse para os responsáveis, eu falei, olha, amanhã vocês não vão poder trabalhar, porque o nosso gerador queimou, e a gente vai tentar conseguir alguma coisa amanhã, em último caso, alugar um gerador para ter as reuniões, e aí se vocês quiserem usar, vocês podem também usar e trabalhar. Aí eu lembrei do irmão Vigílio, falei, acho que o irmão Vigílio pode nos ajudar. Eu expliquei para ele a situação, no outro dia que foi ontem cedo, ele já tinha buscado a solução, e ele disse, pastor, acho que alguém tem uma empresa aí que vai emprestar um transformador para a gente, e eles vão instalar também. E eu liguei para os responsáveis da empresa, orientei eles, dei tudo direitinho. Ontem, 5 horas da tarde, a energia já estava de volta aqui na igreja. Mas depois só estava eu e o Vigílio aqui, a gente passando exatamente aqui por cima do altar, para ir ali atrás. Ele disse, ei pastor, lembra quando o senhor me trouxe aqui, trouxe a mim e o Gessé pela primeira vez aqui? Eles foram os primeiros que vieram aqui comigo. Aí eu falei, eu lembro, Vigílio. Ele disse, ninguém dava nada por isso aqui, né? Prédio velho, acabado. Ninguém falava nada, mas na verdade ninguém acreditava, pastor, que aquele prédio velho acabado, aquele galpão ia dar nisso. Eu falei, Vigílio, mas tudo isso aconteceu e nós estamos aqui hoje por causa da cooperação dos irmãos. A gente via aqui mulheres, crianças, tem fotos disso, pegando entulho, né? Colocando no carrinho de pedreiro. As pessoas trabalhavam o dia todo, 6 horas começava a aparecer gente aqui, ficava até meia-noite, 1 hora da manhã. Tinha gente que virava à noite aqui. Em 30 dias nós inauguramos isso aqui. Em 30 dias. A cooperação. Hoje a gente olha aqueles que permanecem fiel. A gente olha e diz, eu faço parte dessa história. A unidade nos dá satisfação da cooperação. O ano retrasado, em 2017, nós fizemos alguns encontros com Deus em um sítio em Atibaia, no Monte Hermon. O ano retrasado, a minha filha fez com os adolescentes um acampamento lá. E nós estávamos passando na Fernão Dias essa semana.
E a minha esposa disse: poxa, quem imaginava, né? Que um dia a gente ia ajudar a comprar aquela área, e ajudar a construir, e que anos depois a nossa filha estaria fazendo um acampamento com os adolescentes lá, e liderando os adolescentes. Eu falei: valeu a pena o sacrifício, né? A unidade nos dá a satisfação da cooperação. Busque a unidade, deixe a individualidade de lado, peça ajuda, esteja disposto a ajudar as pessoas. O Senhor Jesus fez uma oração ao Pai. Ele estava para subir aos céus, e em João 17, capítulo 20 ao 23, nós chamamos de a oração sacerdotal. Antes dele subir aos céus, ele faz uma oração ao Pai. Qual que foi essa oração? Vamos ler. João capítulo 17, versículo 20 ao 23. Ele diz: minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A nossa unidade não tem só a ver com a gente, tem a ver com o Pai e com o Filho. Porque o mundo só vai crer que Jesus Cristo foi enviado de Deus a este mundo se nós permanecermos unidos, sendo um em Cristo Jesus. Agora o Senhor Jesus pega um pouco mais pesado, ele diz: dei-lhe a glória que me deste. Pai, lembra a glória, a honra que o Senhor derramou sobre a minha vida aqui na terra? Pois é, Pai, eu peguei essa glória agora e eu dei para a Adriana Soares, eu dei para a Andréia, eu dei para o Isaac, eu dei para o Viana, eu dei para o Marcelo, Senhor. E eu dei essa glória para eles com um propósito. Não é para dividir, não é para separar, não é para que um se sinta melhor que o outro. Não, Pai, eu dei a glória que me deste para que eles sejam um. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Sabia que o talento que Deus te deu, a unção que Deus derramou sobre a sua vida, é para que você esteja unido com a igreja e não separar. Não é porque você sabe mais que você vai sair, não é porque você entende mais que você vai abandonar. Se Deus te deu a capacidade de entender, se Deus te deu a capacidade de pregar, se Deus te deu a capacidade de cantar, se Deus te deu a capacidade de servir, se Deus te deu a capacidade de empreender, é para que nós sejamos um, e você não apareça e nem eu suma, mas que o nome do Senhor seja glorificado, meu irmão. Aleluia. O seu dom e o seu talento não é para a sua glória, é para a glória de Deus. Para a glória de Deus, para que ele seja um, assim como nós somos um, eu nele e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amaste. Mas há um segredo aqui, e eu já chego no final. Qual que é o segredo, pastor? Só é possível ganhar esse prêmio subindo ao pódio da cruz. O segredo está na cruz. Não existe unidade, diga comigo, não existe unidade sem a cruz. Não existe unidade sem a cruz. É lá que somos premiados com o verdadeiro avivamento e com a grande colheita. Unidade é o ponto de partida da nossa carreira espiritual. Unidade é o nosso ponto de partida da nossa carreira espiritual. Nesse sentido, a nossa vitória pessoal está condicionada à vitória coletiva. Nesse sentido, a nossa vitória individual está condicionada à nossa vitória coletiva. Paulo diz também que os que competem se submetem a um tratamento rigoroso. Em outras traduções usa a expressão: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Você está disposto a se abster do seu eu, do seu ego, do seu achismo, do seu jeito de ser, e passar a ser do jeito da cruz?
debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Precisamos vencer as barreiras internas, motivações egoístas, inimizades, pecados ocultos, sentimentos facciosos, preconceitos e outras coisas que precisam ser tratadas e vencidas na nossa vida. Precisamos. O ponto de partida para isso é um quebrantamento profundo da alma, que vem pelo entendimento da cruz. Ontem à noite, eu ministrei aos voluntários sobre temor ao Senhor. Ser temente a Deus. Quando você é temente a Deus, você entende a mensagem da cruz, irmãos, tudo muda na sua vida. Tudo muda. A Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, ele prospera. Não é um temor de medo, é temor de reverência, de obedecer a sua palavra, de não só entender, mas viver a mensagem da cruz. Temente a Deus, temor ao Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3 diz assim: portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Irmãos, olha para a cruz, olha para aquele que abriu mão de toda a sua glória, que suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, com um propósito. Qual o propósito? Que você não se canse e nem se desanime. Fala comigo assim: show, desânimo, sai daqui, a minha vida não te pertence. É um tal das pessoas falarem: eu estou desanimado, eu estou sem coragem, eu quero ir, mas não consigo, quero fazer, mas não dou conta. Sai fora. Jesus já suportou todo o desaforo. Jesus já suportou toda a oposição dos pecadores, para que nós não nos desanimássemos. Se quisermos o incorruptível reino de Deus, precisamos começar a realizar a obra dele no Espírito, eliminando as obras da carne. Nós precisamos, e o jejum é para isso, irmãos, é para eliminar as obras da carne. O jejum nos faz mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Você sabia que o jejum não muda Deus? Deus continua sendo Deus. Deus é imutável. Deus não muda. Mas nós mudamos. E o jejum muda a gente. Deus não vai fazer o que Ele estava decidido não fazer por causa do jejum. Não. É nós que nos tornamos sensíveis e recebemos tudo aquilo que Deus sempre quis que nós recebêssemos. Consegue entender? Então o jejum é para nos quebrantar. É necessário um desabastecimento dos desejos da carne, para liberar uma unção, um vigor e as virtudes do Espírito Santo sobre nós. Nosso preparo físico, espiritual, depende da nossa capacidade de renunciar. Quanto maior a ausência da renúncia, maior a resistência do mundo espiritual contra nós. Não, eu sou assim mesmo, eu não mudo. O mundo espiritual vai resistir contra você. Não adianta. Ganhamos velocidade e unidade quando entregamos tudo que Deus pede. Filipenses 2, versículo 1 em diante diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude, diz a Bíblia. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo.
Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Sejam a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser escravo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo. O nosso modelo quem é? O Senhor Jesus Cristo. Se coloque de pé em nome de Jesus e vamos orar.